Olá pessoal, a gente está com mais uma entrevista para o Retalhos e a gente tem o prazer de estar aqui com Vinícius Musselman Pimentel, ele que é o fundador do Voltemos ao Evangelho, talvez o maior blog de teologia no nosso país e que tem contribuído para a Igreja do Senhor aqui no nosso país. E nós estamos aqui em Atibaia, tivemos agora uma palestra sobre as 9 marcas de uma igreja saudável e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Ministério do Voltemos e também sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, Vini, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria de saber como surgiu o VE, né? Como surgiu o Voltemos ao Evangelho. Eu, na minha adolescência, até meus 20 e poucos anos, passei numa igreja onde o evangelho estava lá, mas bem light, bem diluído. Só que não era algo central, não era algo importante, não era algo enfatizado. Eu lembro que um dia eu vi lá Shocking Youth Message. Eu fui ver, né? Essa mensagem chocante, né? Paul Washer. E eu lembro de ter chupado a noite inteira lá, depois da pregação. E aquilo despertou. E eu passei a ter uma sede, assim, eu acho que é uma experiência de vários, né? Incontrolável para aprender mais da palavra de Deus. Eu lia, pesquisava na internet, conheci outros pregadores, John Piper, Sproul, conheci Fiel, conheci um monte de coisa. Afim, eu achei ainda não. Mas assim, eu via que tinha muita coisa na internet de texto, tinha o modernismo.net.br, mas essas coisas não chegavam às pessoas. Foi aí que eu pensei, começar alguma coisa legendando, né? Eu fui alcançado por um vídeo, buscar alcançar as pessoas por um vídeo, legendando as pregações. E foi nesse impulso de querer ver as pessoas voltarem ao Evangelho, empolgados com o Evangelho, almejando o Evangelho. Não tanto, às vezes, com um certo orgulho que a gente vê as pessoas quando descobrem isso, ou descobrem as doutrinas da graça. Eu queria realmente ver pessoas conhecendo o Evangelho e sendo salvas. Eu lembro que um dia eu perguntei para pessoas que eu discipulava se eles conheciam o Evangelho, se eles sabiam se eles eram salvos. Eles não sabiam nem que era o Evangelho, nem que era salvo. E hoje tem muitos cristãos dentro de igrejas que não têm essas duas coisas mais simples da vida cristã, filhos. Então isso me incomodou profundamente. Foi aí que eu quis legendar, traduzir. E no começo eu fiz tudo, cara. Você pode imaginar, desde HTML do site até legendar, traduzir, editar vídeo, subir no YouTube, tudo. Saber nada. A logozinha com aquelas letras horríveis. Nossa, as imagens terríveis. Então assim, mas é o serviço esperado que às vezes é o melhor serviço, né? E Deus começou a usar isso e começou a impactar várias pessoas. Pessoas vieram me ajudar, então depois de um pouco tempo já tinha pessoas que foram impactadas, queriam ajudar. E hoje a gente está junto com o Ministério Fiel, né, andando lado a lado. Foi isso que surgiu dele. Você estava falando hoje aqui sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né? E talvez muita gente já ouviu falar sobre isso, já viu até o livro, mas não sabe o que é uma igreja saudável. Então eu queria que você passasse para o pessoal qual a definição de uma igreja saudável, de acordo com as Escrituras, né? O Ministério das Marcas, ele chega primeiro com um desafio. Que mesmo dentro de igrejas verdadeiras, igrejas que pregam o Evangelho, que reconhecem o Evangelho genuinamente, você vai ter igrejas que são mais ou menos saudáveis. Uma igreja que agora, como a gente mede isso? Né? A gente viu aqui em Efésios 4 que a medida de saúde da igreja é a conformidade com Cristo. Né? Ou seja, conforme uma igreja como um corpo e seus membros individualmente juntos crescem em conformidade com Cristo, no caráter de Cristo, na sabedoria de Cristo, na firmeza de Cristo, em unidade de fé e no conhecimento de Cristo. Ou seja, de forma geral, isso. O que é uma igreja saudável? Uma igreja que chegou a Jesus. Certo? Agora, como isso acontece na prática dentro da vida da igreja e tudo mais? É aí que o 9 marcas trouxe 9 ênfases, que não são todas. Você poderia fazer 50 marcas de uma igreja saudável. Mas, cara, imagina 50 marcas de uma igreja saudável. O cara ia ficar louco, não consigo nem fazer 2. Então eles quiseram focar em 9 que estavam esquecidas, faz parte da história de Débora, que são 9 que eram boas ser relatadas, são importantes, não é uma questão secundária, não, são importantes. Né? A primeira marca é a pregação expositiva, que simplesmente é a gente expor o que está no texto para as pessoas, resumidamente isso. A segunda marca é a teologia bíblica, ou seja, quando a gente expõe a Bíblia para as pessoas, ao expor a Bíblia, a gente vai levar uma teologia, uma doutrina bíblica,
que entende tanto a Bíblia em toda a sua verdade, como a Bíblia em toda a sua história, que aponta para Cristo, para a redenção. Quando a gente tem essas duas bases e você prega com o fundamento da doutrina, você vai expor o Evangelho de uma forma mais fiel, um entendimento bíblico do Evangelho, a terceira marca. E uma igreja, então, que tem o Evangelho, se satura do Evangelho, que canta o Evangelho, que prega o Evangelho, que ouve o Evangelho, que fala uns aos outros o Evangelho, o Evangelho está cheio, vai ser uma igreja que vai valorizar a conversão, vai ter um entendimento bíblico de conversão. Porque o Evangelho ele vem para nós como uma boa mensagem, uma boa nova esse Evangelho, mas ele exige uma resposta. E a resposta é a conversão, é arrepender-se de seus pecados e crer em Cristo Jesus. E as pessoas têm outras concepções que é a conversão, né? É levantar a mão, é fazer uma oração. Essas coisas podem existir, podem ser boas, mas o que é bíblico é arrepender e crer. E quando você tem então esses elementos e você prega o Evangelho, daí você vai agora evangelizar. E você vai buscar compartilhar o Evangelho para as pessoas, para que elas entendam quem é Deus, quem ela é, quem é o homem, quem é Cristo e qual é a resposta que elas precisam dar. Sem manipular, sem distorcer a verdade, mas mantendo-se fiel, confiando que Deus se converte as pessoas e vai trazer as pessoas. Quando as pessoas se convertem, elas vão, segundo o que a Bíblia afirma, juntar-se na igreja. Se tornar membro de uma igreja. Se compactuar, se aliançar com um povo particular, um grupo de discípulos. E daí vem a próxima marca, membresia. Certo? A importância da membresia na igreja, de não ser só uma lista, ou de ser basicamente, eu vou no culto e depois eu não venho, o meu comprometimento com a igreja. Ninguém é casado assim, certo? Mas as pessoas querem pensar na igreja como se fosse um clube, eu vou quando me serve. Dentro dessa estrutura da membresia, que fomenta o amor, uma estrutura onde a gente vai aconselhar uns aos outros, admoestar uns aos outros, eventualmente você vai ver que algumas pessoas não creem de verdade. Elas vivem em pecados, não se arrependem dos seus pecados. É aí que vem a próxima, sétima marca, que é a disciplina eclesiástica. Que segundo Jesus, que falou para a gente amar uns aos outros, e Paulo que falou sobre o capítulo do amor, em 1 Coríntios 13, é uma atitude de amor para a pessoa. Porque você deixar a pessoa que vive em pecado dentro da igreja, sentindo que está tudo bem, é a maior expressão de ódio. Você está falando, está tudo bem com a sua fé. Mas quando na verdade tudo indica ela para o inferno. Isso não é amor. Ou seja, a disciplina, essa expulsão é uma forma de amor de avisar que a pessoa que está errada. O alvo é ganhar ela. Mas se ela não quer se arrepender, mostra que ela não é um cristão. O cristão é aquele que se arrepende e crê. Dentro então dessa estrutura de membresia e disciplina, dentro, digamos, desses cercados, a vida da igreja em discipulado. As pessoas cuidando umas das outras, amando umas às outras, ajudando as outras a seguirem Jesus, admoestando, amando. E dentro disso, alguns vão ser treinados para ser líderes, que daí a nossa oitava marca é discipulado, e a nona marca é liderança. Líder no sentido de serem chamados para ser pastores, que vão pastorear a igreja com a palavra e com a oração, liderar a igreja para se tornar cada vez mais como Jesus, pregando a palavra expositivamente, e daí nós voltamos para a primeira marca em cima. Então essas são as 9 marcas, elas não são um métodozinho, não um programazinho, faça isso, a igreja vai em 6 meses triplicar as pessoas. Da nova visão, né? Não é uma nova visão, é bíblico. É por isso que eu enfatizo tão forte que é algo obrigatório, porque eu não creio que é a opinião do Dever, é a opinião do Vinícius, a opinião de fulano e ciclano. É o que Cristo, o rei da igreja, mandou. Se ele mandou, meu amigo, é o que a gente vai fazer. Então a última pergunta é com relação à atitude que o crente deve. A gente falou sobre o Voltemos, a gente falou sobre as 9 marcas, e a gente tem tido na minha região e na internet um grupo de jovens que tem se apaixonado pela Escritura, que tem gostado muito da palavra e dessa vida centrada em Cristo, mas que muitas vezes não tem feito uma relação muito correta de como eles vão viver agora, do que fazer diante disso, né? Você até falou da fase da jaula, que muitas pessoas vivem, e a gente tem visto hoje pessoas que dizem ter uma doutrina muito correta, mas que não tem uma praxis que seja equivalente. Então, qual o seu conselho para essa pessoa que está conhecendo as Escrituras e que, a partir de então, precisa ter uma nova atitude com a sua igreja local, para a vida cristã? Eu sempre tomo muito cuidado em... uma das marcas é a teologia bíblica, a doutrina, certo? O Evangelho traz uma doutrina. O problema é que sempre quando o Evangelho vem, a doutrina vem, ele sempre vai resultar numa prática. Você pega qualquer carta de Paulo, ele vai falar sobre casamento em Efésios.
ele traz Cristo morrendo pela igreja. Ele vai falar sobre divisões em Corinto. Ele fala, tudo é de Cristo e vocês são de Cristo. Então, toda vez que Paulo vai trazer doutrina, ele vai trazer algum conselho prático, ele vai levar ao Evangelho. Ou seja, se você está estudando o Evangelho, estudando as doutrinas da graça, que seja, e você não está levando isso para a sua vida na prática, como você vai confiar e obedecer e servir o seu Deus, você está falhando. Na verdade, você não está amando. Porque se você ama a Deus, a doutrina é uma forma de conhecer mais a Deus e obedecê-lo. Talvez você ama a doutrina e não ama a Deus. É um perigo. Certo? É um perigo que todos nós muitas vezes precisamos nos arrepender. Quando você ama a Deus e você quer obedecê-lo, você vai entender que amar o Pai significa amar os filhos. Quem escolhe Deus por Pai não escolhe seus irmãos. Quem diz amar a Cristo ama o corpo de Cristo. E assim, a dificuldade que muitas pessoas têm é pensar, mas essa igreja é horrível. É como se você fosse perfeito. Se você estivesse já a ponta para o céu, Deus só não te arrebatou porque, vou deixar você fazer a sua missão. Então, sim, a igreja tem defeitos. E quem mais sabe disso é Jesus. Certo? Agora a gente precisa fazer aquelas diferenciações que eu fiz hoje. Existem igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Muitas vezes as pessoas olham para algumas igrejas aí, que aparecem na TV, que eu não vou falar quais são os nomes, vocês todos sabem, e a igreja é assim, tal. Meu amigo, se você olhar para uma sinagoga de Satanás e falar isso é igreja, ou você é tolo, ou você está sendo injusto com Cristo. Certo? A igreja de Cristo é uma igreja que prega o Evangelho e administra corretamente as ordenanças. Se o Evangelho, mas principalmente o Evangelho, as ordenanças fluem do Evangelho. Se o Evangelho não está lá, não é uma igreja. Ponto final. Ponto final. E você sai de lá. Certo? Você não está numa igreja. Você não está sendo limitado. Você não está no meio do povo de Deus. Sai de lá. Sai da Babilônia. Agora, se você está numa igreja que o Evangelho está lá, mas está fraco, pense em quanto Cristo chamou sendo você fraco. É isso que é crer no Evangelho. É você ver como Deus nos salva pela graça imerecida. E depois você fala, não vou nessa igreja, eles não merecem meu amor. Isso não é entender o Evangelho. É falar, Deus me amou imerecidamente, irresistivelmente. Ele me elegeu sem haver nada de bom em mim, mas eu só vou escolher a igreja boa. Incoerência? É uma incoerência. Isso é o farisaísmo que fala que orgulha do seu Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como estes. Entendeu? Deus, eu creio na sua soberania que me dá santificação, mas estes. Entendeu? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E se você ama Jesus, você não tem como desprezar a igreja de Jesus. Vá a uma igreja verdadeira. Se ela é uma igreja mais saudável, glória a Deus. Ainda existe. Se ela é uma igreja fraca, como você pode servir essa igreja? A gente tem a noção que ser bem sucedido como um cristão é você estar numa igreja vibrante, cheia de números e fazendo muitas coisas. Mas talvez Jesus quer deixar você numa igreja fraca para servir lá e trabalhar décadas e ver 4 frutos. Depois você vai chegar na glória e você vai ver que era isso que Jesus tinha para você. E ele vai falar, servo bom e fiel. Certo? Te coloquei sobre o pouco. Deixa que ele termine o mundo. Deixa que ele termine quanto você vai servir. Se é 1, se é 5, se é 10 talentos. Mas se você tem que servir naquilo que você está hoje. Então o desafio, principalmente para os jovens, é na sua igreja hoje, o Evangelho é pregado? Se é, fique aí. Como você pode servir? Como você pode amar a sua igreja? Agora, se não é, se o Evangelho não está lá, procure uma igreja de verdade. Não tem, aí complica um pouco. Busca no mapa de igreja do Ministério Fiel, vê se tem uma coisa perto. Se não tem na sua cidade, se na cidade vizinha, às vezes você vai precisar sacrificar combustível para estar junto ao povo de Deus, vale a pena. Ou às vezes você vai precisar mudar de cidade. A igreja não é um acessório para o cristão. A igreja é a forma como nós seguimos Jesus. Não é isso que ele falou? Mateus 28. Ide por todo mundo, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E esse estou convosco até a consumação dos céus. O discípulo que é feito faz o quê? Fica debaixo do ensino, para ser mais parecido com Jesus, se obedecer Jesus. Depois ele faz o quê? Ele faz discípulos. E vai ensinar eles a ser mais parecido com Jesus. É isso que é ser cristão. Amém. Amém. Então, a gente louva a Deus por sua vida. Deus continue abençoando você, o ministério, o VE, a Fiel.
que continue, né, a abençoar a igreja como já tem sido, que nós possamos cada vez mais nos deliciar, nos deleitar no material que Deus, por sua providência, tem posto na mão de vocês para apresentar a igreja. Então, nós agradecemos a vocês também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, faz todo aquele processo do YouTube e continue conosco no nosso canal. Logo a gente vai ter mais entrevistas e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amém.